com o poder do Senhor. A gente faz isso buscando o poder do Senhor. Então, às sextas-feiras, a partir da próxima sexta-feira, nós vamos estar nos reunindo aqui em oração. Então, você líder de célula, engaja aí os seus liderados para que essas pessoas possam estar aqui. A partir das 7h30 nós teremos um lanche, vai ter café, suco, pão com manteiga, e aí, mortadela, não sei, queijo. E vai dar a partir das 7h30, aí a partir das 8h a gente começa o nosso momento de oração, né? E não vai ser um momento que nós vamos estar somente aqui, tá, querido? Vai ser um momento que a gente vai estar sentado. A gente vai andar, tá? A gente vai andar. A gente vai sair por essa aí. Não é nada de onde pisar dos nossos pés, não. É orar. Orar. Para ter esses corações aí. Os crentes, quando estão lá no Oriente Médio, no período do Ramadã, eles vão orando entre as casas, falando: Senhor, dá sonho. Eles não podem pregar, né? Podem pregar, não podem ser presos. Eles vão orando, olhando para cada casa e orando: Senhor, dá sonho, revela-se a ele, leva, nos traz para a gente possa falar do teu amor. Então nós vamos estar orando, tá bom, queridos? Só a gente mudou o dia, não foi por causa de nada, não, só porque no sábado. Isso, no sábado o pessoal pode ficar descansar, acordar mais tarde. Não os pais de criança pequena, né? Mas a galera também pode acordar mais para. Então, na sexta-feira a gente vai continuar a oração, e aí no sábado você dorme, vai para a praia, beleza? Quem tem as crianças, vamos orar pelas crianças? Elas não vão sair agora, tá bom? Elas não vão sair agora, vamos orar pelas crianças, depois elas vão voltar para os papais aí, para o papai cuidar, mas nós vamos orar pelas nossas crianças. Olha essa coisa bonita, cadê? O Ian não está aí não? Não está não? O Ian? Ele está com a avó dele. Mas vamos orar pelo Ian também, o Davizinho, o Brian, como está muito, né? Um ano. Vai fazer um ano, né? Olha aí, vamos orar pelas crianças? Estenda suas mãos para cá, querido. Obrigado, Jesus, por essas vidas aqui. O Senhor é Deus que ama as crianças. O Senhor as quer perto. E nós também as queremos perto de nós, para que sejamos instrumentos de salvação para essas vidas. Pai, usa os pais, usa aqui a nossa igreja, para que essas crianças possam escutar o teu Evangelho o mais rápido possível, se entregar ao teu Filho. Tá? Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Volta lá para o papai, para a mamãe. E agora, quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Agora pode cair. Só que não acabou. Atos 2, 14. Nós somos um pouco de missão, né? Esse mês da noite a gente vai pensar bastante sobre essa missão, né? E a nossa missão primária é levarmos glória a Deus através da pregação do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos com esse Evangelho aquelas vidas que ainda estão nas trevas, né? Esse Evangelho que salva, é o Evangelho que edifica a nossa vida, né? Tudo que nós fazemos como igreja, como crentes, seja aqui nas nossas atividades eclesiásticas ou no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, onde nós estamos, tudo tem que ter como motivação a glória de Deus através da proclamação do Evangelho. Tudo que a igreja faz, tudo que a gente se propõe a fazer, deve ter como propósito, deve ter como causa e combustível que o nosso Deus seja glorificado. A gente deve desejar isso, que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. A gente olha isso lá no livro de Abacuque. Mas para que isso aconteça, para que o Senhor seja glorificado através do seu povo, o povo de Deus precisa ser o povo de Deus. Para que Deus seja glorificado pelo povo de Deus, nós que somos povo de Deus, deve ser verdadeiramente o povo de Deus. Isso, querido, só vai ser possível, nós só vamos conseguir cumprir o nosso propósito, nós só vamos ter as nossas características de igreja quando nós olharmos para a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir fazer isso quando nós olhamos para a palavra de Deus
que nos medimos e nos julgamos a partir daquilo que Deus revela na sua palavra. Quando nós olhamos, nós só vamos saber a nossa missão quando nós olhamos para quando Deus revela o seu propósito para o seu povo. Nós só vamos ser a igreja que Deus quer que sejamos quando nós olhamos para a palavra de Deus, aquilo que está revelado nessa palavra. Quando nós, como igreja, nos propomos a tirar esse mês de agosto para pensarmos mais sobre a missão de Deus e o nosso papel dentro dessa missão, é importante e imprescindível, queridos, que nós olhemos para as Escrituras e busquemos nas Escrituras aquilo que é ser povo de Deus, aquilo que faz parte da identidade de ser povo de Deus. Nós devemos olhar para a nossa vida como igreja, olhar para as Escrituras e fazer um checklist. Será que nós estamos fazendo isso? Ok, estamos fazendo isso. Será que estamos fazendo isso? Sim, estamos fazendo isso. Opa, aqui nós não estamos fazendo. Então nós precisamos fazer isso aqui. Nós precisamos olhar como igreja para os marcos fundamentais, para não fugirmos das bases que já foram estabelecidas, para aquilo que já está revelado. Não precisamos inventar o ser igreja. Ser igreja já está aqui, a missão, o propósito, a nossa identidade já está revelada na palavra de Deus. A mensagem que nós carregamos como igreja de Cristo Jesus já está aqui revelada. Entendendo que a multiforme sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus, se manifesta de maneira diferente naquilo que nós chamamos de igreja local, né? Porque nós aqui somos uma igreja local. Nós somos uma igreja visível. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta de maneira diferente. Nós não podemos ser igreja como os nossos irmãos lá no Oriente Médio são igreja, porque é um contexto diferente. Mas a mensagem é a mesma, a base é a mesma. Nós aqui no Sul não podemos ser igreja como os nossos irmãos lá no Norte são, é diferente. A maneira de se pensar, de se viver, cultura é diferente, mas a base é a mesma. A mensagem é a mesma, o Senhor é o mesmo, e a missão é a mesma. Nós edificamos tudo aquilo que nós devemos fazer a partir dos marcos que já foram estabelecidos. Nós permanecemos, como nós vimos na semana passada, nós permanecemos na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos falavam, naquilo que eles revelaram, e aquilo que eles revelaram era o próprio Cristo. Nós, como igreja, precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar como é que Deus quer que a sua multiforme sabedoria se manifeste. Como é que a gente, como igreja, pode levar glórias a Deus? Por isso, nós vamos dar, nesse mês de agosto, uma pequena pausa na nossa série de mensagens do Sermão do Monte, e nós olharemos para o livro que mostra o ministério de Cristo Jesus através do seu corpo na terra. O livro de Atos é esse livro que vai mostrar o ministério de Jesus Cristo agora impulsionando, encorajando, dando poder à sua igreja na terra. Nós olharemos aqui para os irmãos que são mais pragmáticos, mais gostam de previsibilidade. Nós olharemos para duas grandes pregações desse livro de Atos, Pedro e Paulo, no capítulo 17, mas também para dois grandes eventos que aconteceram, a igreja sendo perseguida e como Deus agiu. Nós olharemos para esse livro aqui nesse mês de agosto, nesse domingo e nos próximos 3 domingos, antes do nosso congresso, para que a gente chegue lá com o coração encharcado daquilo que Deus quer que sejamos como nossa igreja. Como é que nós vamos poder levar glória ao seu nome? Como é que nós vamos ser a igreja de Jesus Cristo? E primeiro aí eu quero que você leia com bastante atenção e reverência Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 14, nós vamos até o versículo 41, olha aí na sua Bíblia. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, diz o Senhor, e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Pedro diz: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue com propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não abandonarás o sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra de remoção. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado a direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que Deus nos abençoe. A leitura da sua palavra. Queridos, Atos 2 narra para nós a inauguração da Igreja de Jesus Cristo. Um evento que acontece pelo derramamento do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas que estavam em oração. A gente olha isso no capítulo 2 de Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos. O sinal que acompanhou aquelas 120 pessoas foi elas começarem a falar em outros idiomas. Jerusalém estava cheia naquela época, era o dia, a festa do Pentecostes. Existiam judeus vindo de outras nações e estavam ali naquele ambiente para aquela festa. E aqueles judeus de outras nações e que não falavam a língua corrente de Israel começaram a ouvir aqueles 120 irmãos, aquelas 120 pessoas que estavam na igreja de Cristo Jesus falando na sua própria língua. Versículo 11 do capítulo 2, se você voltar, o povo falava: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O Espírito Santo de Deus, ele desce, ele é derramado, ele enche aquelas pessoas. E a primeira consequência do Espírito Santo na vida daqueles crentes foram eles começarem a proclamar as virtudes e as maravilhas de Deus. Apesar da admiração, houve também zombaria. A gente olha no versículo 13 do capítulo 2, algumas das pessoas olhando para aqueles irmãos ali cheios do Espírito Santo e dizendo: olha só, eles estão bêbados,
Eles beberam demais. E o texto que nós lemos, a partir do versículo 14, é a resposta de Pedro à zombaria daqueles que estavam vendo aquele evento. A primeira pregação da igreja no livro de Atos, a primeira pregação do povo chamado de igreja, cheio do Espírito Santo, é uma resposta à hostilidade. E essa pregação revela algumas verdades que nós vamos trabalhar nessa manhã. A primeira delas, a primeira verdade que a pregação de Pedro nos apresenta, queridos, aqui no capítulo 2 de Atos, é que o Evangelho de Cristo Jesus, ele não esconde a verdade. O Evangelho de Cristo não esconde a verdade, queridos. Nós tendemos a crer que a dureza da mensagem ela é proporcional à sua rejeição. Se eu falar toda a verdade agora, não vai ninguém me ouvir. Só que é diferente. É um perigo, queridos, porque quando a gente anda com esse tipo de pensamento, de que a mensagem é um pouco mais dura, mais rejeitada da será, nós somos tentados a suavizar a verdade para tentar obter uma resposta mais positiva. Só que não é isso, queridos, que nós vemos aqui na pregação de Pedro, em Atos 2. Pedro, ele não esconde a verdade dos seus ouvintes. Pedro, apóstolo dos judeus, ele se utiliza daquele acontecimento, da descida do Espírito Santo, para explicar algo que havia sido profetizado séculos antes. Aquele derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre aquelas pessoas, o enchimento do Espírito, era algo que havia sido profetizado lá atrás, lá em Joel 2, onde o próprio Deus, aqui como nós temos, a partir do versículo 17, onde Deus promete que um dia derramaria sobre o seu povo o seu Espírito. Nesse dia, o povo de Deus seria preenchido pelo próprio Deus. Haveria sonho, haveria visão, a palavra seria pregada, a salvação, queridos, estaria disponível a todo aquele que se rendesse ao próprio Deus. Algo que nós lemos aqui, que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo derramado e enchendo aquelas pessoas. E Pedro está dizendo, isso que está acontecendo é cumprimento do que Deus havia prometido. Pedro sabia que aquele acontecimento não era algo do homem, fruto da carnalidade, não era bebedice, não era algo do homem, não era algo gerado pelo homem, era uma ação do próprio Deus. O próprio Deus agindo a partir da vida do seu Filho, agindo no povo através da obra de Cristo. Aquele que mesmo prometeu, enquanto aqui em terra, que prometeu que o Espírito Santo seria descido sobre o povo. Então, depois de falar de Joel 2, Pedro começa a falar de Cristo. Pedro começa a apresentar o plano de Deus. Versículo 22, acompanha aí. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro não esconde, querido, daquele povo que Jesus Cristo era o aprovado por Deus, atestado por tudo aquilo que ele fez enquanto na terra. E aí Pedro apela para a consciência daquele povo. Pedro apela para aquilo que o povo sabia. No final do versículo 22, Pedro vai falar, como vocês mesmos sabem. Pedro está dizendo, olha só, vocês sabem que ele era Cristo. Vocês sabem que aquele Cristo que morreu, ressuscitou e já foi assunto aos céus, vocês sabem que ele era escolhido de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Cristo havia sido aquele aprovado por Deus, o povo rejeitou o próprio Cristo. Deram as costas para Cristo. E pior, aquele povo foi cúmplice do assassinato de Cristo. Esse texto vai falar, este homem expôs que foi entregue com propósito determinado, pré-conhecimento de Deus. Deus não foi plano B, Deus quis enviá-lo, ele era o plano de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. E aqui dá algo que ninguém quer escutar, né? Você foi cúmplice num assassinato. Ninguém quer escutar isso. Só que Pedro está falando.
Ele está falando porque foi o que aconteceu. Israel se juntou com homens perversos para matar Jesus Cristo. Pedro não esconde a verdade do povo. Pedro, em nome do politicamente correto, ele não distorce a mensagem para que ela fique mais agradável aos ouvidos. Pedro fala com vocês. Em conluio com homens perversos, vocês entregaram o Messias na morte. Vocês entregaram, vocês crucificaram o Messias. Versículo 36, ele vai falar: vocês crucificaram este, qual Deus fez Senhor em Cristo. Pedro, queridos, não suavizou a mensagem para que a mensagem, para que o público a escutasse com mais atenção. Pedro está dizendo: eles pecaram, ou melhor, vocês pecaram contra o Cristo que foi aprovado por Deus. Vocês pecaram contra aquele que foi enviado por Deus. Vocês pecaram e mataram aquele que foi enviado pelo próprio Deus, aprovado por Deus. Vocês resistiram à ação do Espírito Santo. A grande realidade, queridos, é que o povo desaprovou aquele que havia sido aprovado por Deus. O povo, queridos, entenda a profundidade disso aqui. O povo desaprovou aquele que havia sido aprovado. E Pedro está dizendo: foram vocês. É assim que Pedro inicia a primeira pregação da Igreja de Cristo Jesus na terra. É assim que Pedro inicia. Primeiro ponto da mensagem de Pedro. Ele fala: vocês pecaram. Vocês mataram aquele que foi aprovado por Deus. Queridos, o que Pedro está fazendo diante desse povo que está escutando a sua mensagem é apresentando um diagnóstico antes de apresentar o tratamento. Pedro está falando: vocês pecaram contra Deus. Vocês pecaram contra Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós pecamos contra Deus. Jesus veio porque o homem pecou, querido. Jesus encarnou na nossa carne, sofreu as nossas dores, foi pendurado no madeiro, morreu na morte terrível, porque nós pecamos. E essa não é uma boa mensagem, uma mensagem boa de se falar, e nem uma boa mensagem para se ouvir. Não é legal nós escutarmos isso, querido, mas é a realidade do Evangelho. Nós não podemos suavizar a mensagem para que as pessoas olhem para o Evangelho como algo mais gostoso de se provar. É necessário mostrar o que Jesus é necessário. Uma das belezas do Evangelho, queridos, para nós, que já estamos em Cristo, é perceber a condição que nós estávamos e o que Deus fez a nós. A obra de Cristo fica grandiosa quando nós percebemos aquilo que nós fizemos contra Deus e aquilo que Ele fez a nosso favor. Quando nós olhamos para a realidade pecaminosa, para a natureza pecaminosa do homem, querido, porque fomos nós que matamos Cristo. Fui eu, foi você. Aquilo que valia para essa multidão vale para a gente, fomos nós que matamos. Foi a nossa mentira, a nossa imoralidade, foi o nosso ódio, foram os nossos vícios, foram a nossa preguiça. Isso tudo levou o Cristo Jesus para a cruz. Nós matamos o Messias. A mensagem do Evangelho revela um Cristo que veio resolver o nosso pecado, resolver a nossa ofensa contra Deus. Jesus morreu por nossa causa, querido. Fomos nós que batemos os pregos na mão e nos pés. Fomos nós que chicoteamos as costas de Cristo Jesus. Fomos nós que vendemos Cristo por 30 moedas de prata. Fomos nós. Ele abriu mão da sua glória por nós, por causa do nosso pecado, e para nos salvar desse pecado. Querido, Deus não te ama por aquilo que você fez. Ele te amou, apesar de você ter cuspido no rosto do Filho. Essa é a realidade dura do Evangelho. É uma mensagem dura, mas é o que aconteceu. E é isso que Pedro revelou àquele povo, e é o que o Evangelho revela para nós. E é isso que
revelar esse mundo, não como juízes desse mundo. Nós não apresentamos a mensagem que o homem pecou como juízes, mas como mensageiros de uma mensagem completa. Quando nós omitimos a realidade do Evangelho, quando nós omitimos a verdade do pecado revelado no Evangelho, nós estamos proclamando um espantalho do Evangelho. Quando nós proclamamos salvação sem mostrar a realidade do pecado, a pergunta que surge é: salva de quê? Ué, tem salvação para mim? Eu não sei porque você não salva. Salvação para quê? Para que eu preciso ser salvo, então? Do que eu preciso ser salvo? Quando nós não revelamos a questão completa, a verdade completa, é isso que acontece. Porque, querido, nós só conseguimos olhar para Cristo Jesus como nosso Salvador. Se hoje você enxerga Cristo Jesus como seu Salvador, você só consegue isso por ter a consciência de que você era mau, escravo do pecado, e estava morto. Quando a igreja de Cristo Jesus prega o Evangelho sem revelar a verdade do pecado do homem, ela está pregando um Cristo inútil, um Jesus inútil. Por quê? Salvar do quê? Para que eu preciso de Jesus? Eu já estou salvo. Por que eu preciso de Jesus se eu não fiz nada? Só que quando a igreja de Cristo apresenta o Evangelho completo, Jesus se torna aos olhos dos pecadores a única saída da morte. Ele se torna a esperança da vida. Ele se torna a resolução dos problemas eternos que o pecado nos causou. Cristo Jesus se torna aquele que nos leva de volta para o Pai. Foi o pecado que nos separou do Pai. Mas Cristo Jesus vem para resolver esse problema. Essa é a verdade que Pedro vai dizer no seu texto, porque o Evangelho ele revela a comunhão com Deus. Pedro continua sua pregação, revelando a maior obra já realizada na terra, a ressurreição de Jesus. A obra que escancarou o poder de Deus sobre todas as coisas, a reversão da morte, a derrota daquilo que derrotava o homem, versículo 24. Mas Deus, vocês mataram, mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A obra de Cristo Jesus não é qualquer obra, era algo grandioso, objeto da profecia do passado, né? Pedro vai citar o Salmo 16, escrito por Davi, aquele que recebeu de Deus a promessa de que teria um dos seus descendentes assentado no seu trono eternamente, falando de quem? De Cristo. Davi fala de um Deus que não permitiria que o seu santo visse a corrupção, o corpo de Cristo não apodreceria no túmulo. Versículo 32, Deus ressuscitou esse Cristo e todos nós somos testemunhas desse fato. Pedro viu Cristo ressurreto. Pedro viu a promessa da ressurreição cumprida. Ele olhou para o Salmo 16, Salmo 110, e em Cristo Jesus ele viu o cumprimento daquilo tudo. Ele viu Cristo Jesus vencendo sobre a morte. E agora, querido, no Pentecoste, Pedro viu a promessa do Cristo ressurreto cumprida, a descida do Espírito Santo, versículo 33. Esse Cristo foi ressuscitado e exaltado, ressuscitado pelo poder de Deus, foi exaltado e está à direita de Deus. E ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E esse Cristo ressurreto, agora ele derrama o seu Santo Espírito sobre a sua igreja, sobre aqueles que reconhecem Cristo como Senhor. E Pedro está falando, ele derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Jesus ressuscitado e exaltado, possibilitando a reaproximação entre nós e Deus. Só que agora é algo mais profundo, é algo mais significativo. O próprio Deus vem habitar no povo e dentro do povo. Isso aqui, queridos, é subversivo. Isso aqui é revolucionário. No Antigo Testamento, Deus não habitava no povo, ele habitava no meio do povo, lá no templo, no tabernáculo. Ele enchia a casa de fumaça, o Santo dos Santos, mas ele não habitava dentro do homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo possuía determinados homens para determinados fins, juízes, reis, profetas, para uma missão, para um determinado fim. Quando aquela missão acabava, ele voltava. Só que agora é diferente.
para aqueles que creem, para aqueles que foram convencidos por esse Espírito Santo. Pedro está dizendo, para esses que creem, o Espírito Santo foi derramado. Eles foram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que era pecado, que separava, fazia a separação entre nós e Deus, não existe mais. O próprio Deus vem habitar dentro dos seus filhos. É o que Pedro está falando desse povo. E é isso que aconteceu conosco um dia. E é isso que nós proclamamos. É isso que a igreja de Cristo proclama. O homem não precisa mais se conectar com a natureza. O homem não precisa mais se conectar com uma entidade distante. Nós não precisamos mais de mediadores terrenos para estarmos saciados. O próprio Deus habita dentro do homem por causa de Cristo Jesus, por causa da ressurreição e por causa da exaltação de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. O próprio Deus habita em nós. Isso aqui, queridos, é revolucionário. É o oposto, né? Quando nós olhamos para ideologias religiosas que nós encontramos por aí, de que o ser superior é distante, de que ele precisa ser agradado com oferta, de que precisamos de uma conexão através de um terceiro. O Evangelho nos revela que nós somos colocados no colo de Deus. E ainda melhor, o próprio Deus se coloca dentro de nós. O próprio Deus habitando no coração dos seus filhos, daqueles que por fé receberam Cristo como Senhor. Quando nós olhamos para o relato da ressurreição de Joel, da crucificação de Cristo, vai dizer que teve um momento quando Cristo expirou, o véu que separava o santo dos santos do povo foi rasgado de alto a baixo. Algo que o próprio Deus fez. Agora nós entramos na presença de Deus, podemos ir com ousadia e intrepidez, receber por graça a presença de Deus, estamos na presença de Deus, mas não somos desfeitos. O próprio Deus sai do templo e vem habitar em nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita aí. Aleluia. Amém, Jesus. Comunhão com Deus. O vazio que o homem tem, que tenta buscar através dos seus próprios desempenhos, através daquilo que ele pode buscar, da sua própria força. O Evangelho revela. O próprio homem não consegue por si só. É o próprio Deus que vem habitar nesse homem e preenche esse vazio. Nós, como igreja, não proclamamos teorias e vamos filosofias rasas de que o homem pode se salvar ou ele pode ter contato com Deus a partir de si mesmo. Nós proclamamos a mensagem de um Cristo que possibilita sermos chamados de filhos dele. E podemos estar agora abraçados com o Deus. O Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, aquele que disse, haja luz e houve luz. Esse mesmo que conta a distância do universo pelos palmos da sua mão, aquele que tem as águas de toda a terra nas pontas das suas mãos, aquele que chama as estrelas pelo nome, nenhuma delas vai faltar. Ele está aí. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo porque Jesus ressuscitou. Isso tudo porque ele ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai. E a igreja enviou o seu Santo Espírito para nós. O Espírito Santo como selo da sua salvação, como promessa e garantia de que você está salvo, de que nada, nem ninguém pode te separar do amor de Deus nem dos Deus. Não há maior mensagem, igreja. Não há maior mensagem de que Deus habita naqueles que um dia o rejeitaram, mas que por amor nos salvou eternamente. E essa é a terceira mensagem. Ou melhor, é a terceira verdade. É que o Evangelho, ele nos revela perdão eterno. O Evangelho nos revela perdão eterno. Pedro finaliza seu sermão com uma dura sentença. Ele inicia e termina a sua mensagem com uma dura sentença, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo. Em sua pregação, Pedro falou que Jesus foi aprovado por Deus, foi morto, pendurado numa cruz, foi alvo de profecias, pelo poder de Deus foi ressuscitado, foi exaltado pelo próprio Deus. E agora Pedro está dizendo, esse Cristo
Deus diz que o próprio Deus fez de Cristo Senhor e Cristo. Pedro está dizendo que Deus fez de Jesus o dono de todas as coisas, o soberano sobre tudo e todos, o ungido escolhido de Deus. E Pedro diz novamente que aquelas pessoas mataram. Luiz, silêncio. Ele está dizendo que Deus fez de Jesus o dono de todas as coisas, o soberano sobre tudo e todos, o escolhido de Deus, o ungido escolhido. E aí Pedro diz: vocês mataram, irmão. Vocês mataram. Pedro aqui, querido, sem apelo, sem fundo musical para emocionar, sem ferramenta para mexer com as emoções, somente o Evangelho completo, somente a verdade do Evangelho completo. Tem uma resposta incrível. Olha só, agora o versículo 37. Quando Pedro termina a sua mensagem, quando Pedro termina a mensagem do Evangelho, de revelar a mensagem do Evangelho, Lucas narra para a gente que quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? O Evangelho completo, o culto da verdade, o Evangelho de Cristo, gerou no coração daquele povo aflição. O povo entendeu a gravidade do que haviam feito, do que eles haviam feito com aquele que foi feito Senhor e Rei. Lucas diz, que o povo ficou aflito em seu coração. Isso aqui não é um sentimento, isso é uma sensação. É como se ao ouvirem a mensagem do Evangelho, aquilo que Pedro pregou àquelas pessoas, eles tivessem os seus corações perfurados com uma faca. No grego dá a entender que a mensagem de Pedro deu a sensação no coração daquelas pessoas como se uma faca tivesse apunhalado, uma sensação de dor física causada pelo remorso, pela ansiedade que a mensagem gerou. Eles se viram culpados pela morte daquele que Deus fez Senhor e Cristo. Eles se viram culpados, eles sabem que são culpados, eles sabem que são réus de morte. E eles perguntam para os apóstolos: como é que a gente faz para nos livrar dessa culpa que está amassando o nosso coração? Aquelas pessoas finalmente, apesar do terror, elas acordaram do sono da morte. Elas aqui estão mais vivas do que nunca, mais conscientes do que nunca. Porque a mensagem do Evangelho precisa revelar, precisa causar consciência de pecado. E após revelar o Evangelho completo, Pedro agora pode oferecer o tratamento para essa doença mortal. Versículo 38, Pedro responde àquele povo aflito: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro só está aqui, queridos, repetindo aquilo que era comum chamado do próprio Cristo. Arrependimento e o quê? Fé. Lembra do capítulo 1 de Marcos? Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependam-se, o tempo é chegado, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. É o que Pedro está fazendo. A consciência é a renúncia dos pecados cometidos. E a fé, arrependimento, quando nós entendemos o que nós fazemos e nós mudamos a direção, nos convertemos do caminho de morte e cremos. Aqui o batismo revelando, mostrando, na verdade, essa expressão pública de algo que já é uma realidade no coração. E tudo isso, arrependimento, fé, batismo, para quê? Para perdão dos pecados, perdão do mal que eles fizeram contra o Messias, dos outros pecados. E a consequência disso, Pedro vai dizer o quê? É o derramamento do Espírito Santo. Em português, dá a entender aqui, quando Pedro vai dizer que vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que nós estamos recebendo algo do Espírito. Mas o que Pedro está dizendo para os seus ouvintes é mais ou menos assim: vocês receberão o dom, havendo arrependimento e fé. Vocês receberão o dom, a saber, o Espírito Santo. O presente é o próprio Deus. O presente é o próprio Espírito Santo. O próprio Deus testificando o perdão oferecido através de Jesus Cristo. E o mais bonito de tudo, esse Espírito Santo não ficaria retido ao grupo, mas disponível
disponíveis, queridos, a todos aqueles que entenderam, que atenderam o chamado de Deus. Havendo arrependimento e fé, eles receberiam o Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para esses que pecaram contra o Messias, para esses que pecaram contra Deus. A promessa é para vocês, mas também para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Talvez Pedro tivesse ainda fresco na sua mente aquilo que Cristo falou em Atos 1:8, né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, região da Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Pedro está dizendo: é para os filhos de vocês, é para o povo também, mas é para aqueles que estão longe da promessa, para aqueles que estão longe do nosso território, para aqueles que são gentios, para aqueles que estão longe. Essa é a promessa para todos aqueles que o Pai quiser chamar. Pedro está dizendo que há perdão disponível para todo aquele que ouviu a mensagem, se rendeu à mensagem e creu na mensagem. Há Espírito Santo disponível para todos aqueles que creram na mensagem, para todos aqueles que se dobraram diante do Cristo da mensagem e para todos aqueles que em fé vivem a sua vida diante de Cristo Jesus. Amém. O problema do pecado do homem é o pecado dele. É isso que nos causou essa separação. O que o homem precisa para se relacionar com Deus é o perdão dos seus pecados, é a justificação de Cristo Jesus, a libertação da culpa do pecado. Mas isso só vai acontecer quando o homem enxergar Cristo Jesus como Senhor e Cristo, algo que aconteceu com esse povo. Algo que aconteceu com esse povo. No momento que o homem pecador olha para Cristo e tem nele Senhor, e tem nele escolhido de Deus, nesse momento é otorgado, dado a ele o direito, por aquilo que Cristo fez na cruz, o direito de ser perdoado, do perdão eterno dos pecados cometidos no passado, daqueles que são cometidos no presente, e dos pecados que serão cometidos no futuro. Isso tudo por causa de Cristo, por causa da sua ressurreição, por causa do derramamento do seu Santo Espírito. O primeiro ponto dessa mensagem que eu estou expondo para os irmãos foi que não há como pregar o Evangelho escondendo a verdade do homem pecador. Não tem como. Porque, queridos, sem a revelação do pecado, do pecado do coração do homem, não há como o homem ser afligido por dentro. Pedro só pôde oferecer perdão porque aquele povo se viu necessitado de perdão. Isso que é pregar juízo e pregar graça ao mesmo tempo. É isso que é pregar ira e amor ao mesmo tempo. Porque a cruz prega isso. Um Deus irado contra o pecado, mas um Deus amoroso para os pecadores. É o que Pedro está falando. A mensagem que a igreja de Jesus carrega precisa revelar o pecado. Precisa fazer com que os homens estejam face a face com o seu pecado. E quando isso acontece, nós oferecemos o único remédio, o único meio para se livrar desse terror, que é o perdão que há em Cristo Jesus. Quando o homem está consciente do seu pecado, afligido pelo seu pecado, nós apontamos para a cruz, mostrando que lá na cruz, Cristo levou sobre si os nossos pecados e no seu castigo nós temos paz. E nós fazemos isso, queridos, porque nós fomos inundados dessa mensagem, porque nós fomos alvos desse amor. Um dia, querido, você foi perdoado. Um dia foram seus olhos que foram abertos para essa realidade cruel do pecado. Um dia você foi aterrorizado com a sua condição de pecado. Um dia você viu face a face a sua mentira, a sua imoralidade, o seu ódio. E aí o seu coração foi amassado. A sua consciência foi ferida, você se encheu de culpa, você se encheu de uma consciência de morte, e nesse dia talvez você tenha feito a sua oração mais molhada de lágrimas. Senhor, pequei. Senhor, estou longe do Senhor, eu sou um pecador, estou caminhando para a morte, me salva disso. Então algo aconteceu. Quando você reconheceu a sua fragilidade, quando você pediu socorro, Ele enviou socorro, Ele enviou o Espírito Santo, e você foi inundado de uma paz, de uma certeza de que você foi perdoado.
consciência já não é mais afligida pelo seu pecado, seu coração já não é mais afligido pelo seu pecado, os pecados mortais que você cometeu contra o próprio Deus. Agora você foi enchido de paz. Você não fica mais em paz com a sua vida de pecado. Você fala, eu preciso me livrar disso. Por causa do perdão, da realidade de que agora você foi amado e resgatado por esse Deus. Aleluia. Você foi inundado de uma paz, de habitação do Espírito Santo de Deus. Sua oração foi ouvida. O Espírito Santo veio e depositou em você tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Perdão de pecado, regeneração. Você agora está livre da culpa do pecado, da condenação do pecado. Pelo contrário, agora você está salvo, uma vida eterna, garantida e selada pelo Espírito Santo. Querido, não há maior notícia na terra do que a realidade do perdão que nós temos em Cristo Jesus. E, querido, nós vivemos e nos movemos a partir dessa realidade. Vivemos debaixo da realidade do perdão e nos movemos como igreja para que os nossos filhos e aqueles que ainda estão longe possam experimentar aquilo que nós experimentamos hoje. Como igreja, nós nos movemos com essa mensagem na esperança e certeza de que aqueles que são ovelhas vão escutar a voz do bom pastor e vão vir correndo de socorro para o pastor. É isso que nós carregamos. Pedro termina sua mensagem falando: salve-se dessa geração corrompida. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se entregaram por fé, se arrependeram e foram batizados, e foram feitos filhos de Deus. 3.000 pessoas. Quantos serão dos nossos dias? Quantos serão aqueles que, através da mensagem que nós carregamos, se renderão àquele que Deus fez Senhor e Cristo? Nós continuamos a pregar toda a verdade do Evangelho. Verdade que revela o vil pecado do homem, que revela a comunhão com Deus através do Espírito e revela perdão através de Jesus. Sejamos, meus irmãos, instrumentos de salvação para os de perto, mas também para aqueles que estão longe.